Paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de primário. Nós hoje estamos na lição 4 e ela tem por título: Na casa de Deus eu aprendo a sua palavra. Os textos base estão em Mateus 7, Romanos 10, Timóteo 3 e Tito 1. O objetivo da lição é que os primários se sintam desejosos de aprender mais sobre a palavra de Deus. E o ponto central é que a igreja é o lugar de aprendermos a palavra de Deus com os nossos irmãos. A revista ela indica que a gente faça a memorização após a leitura da palavra. Então, receba seus alunos com muita alegria. Faça uma oração para iniciar a aula. Nessa oração, ore pelo desejo de ler a palavra, pelo desejo de conhecer mais a Deus, para que eles já fiquem conectados com aquilo que vai ser o tema da aula. Se quiserem cantar algum hino sobre o tema, eu aconselho. E aí, podemos partir para a lição. A nossa lição ela vai falar sobre a palavra de Deus. E aí eu trouxe a Bíblia Sagrada, que é onde nós temos toda a base da nossa vida cristã. E aí você pode perguntar aos seus alunos o que eles acham que a gente aprende com a Bíblia, o que eles acham que a gente tem a aprender com a Bíblia, sobre o que a Bíblia fala. E aí, à medida que eles forem falando, tem algumas coisas que são base, você vai colocando. Que na Bíblia a gente aprende sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o quanto Ele é forte, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele nos amou, sobre tudo relacionado a Ele. E outra pessoa muito importante que nós conhecemos na Bíblia é a Cristo e a seu sacrifício. A gente aprende que Cristo morreu por nós, que Ele nos amou tanto quanto o Pai, que Ele entregou a sua vida por nós e que por isso nós devemos amar a Ele. Fala também sobre ser forte e corajoso, sobre como a gente deve enfrentar as adversidades da vida, confiando no Senhor, mas sendo corajoso para enfrentar tudo aquilo que nos é proposto. Outra coisa que nós vemos na Bíblia é sobre a amizade, sobre como Deus queria que nós amássemos uns aos outros, sobre como Deus queria que nós amássemos o nosso próximo, assim como Ele nos amou. O que mais vemos na Bíblia? Na Bíblia nós encontramos palavras sobre o céu, sobre o lugar que Deus preparou para nós, sobre o lugar que vamos morar com Ele. E também fala sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre como nós podemos falar com Ele. A Bíblia fala que antigamente as pessoas, para encontrarem com Cristo, tinham que ir até templos, falar com os sacerdotes, para que os sacerdotes falassem com Deus. Só que hoje a Bíblia fala que nós temos total liberdade para falar com Ele. E ela ensina como nós devemos orar. O próprio Jesus deixou registrado na Bíblia como fazer a oração. Deixou um exemplo para nós. E por último, não por último de verdade, porque a Bíblia fala sobre diversas coisas, mas aqui fala sobre como nós devemos manter o nosso coração, sobre como nós devemos nos portar diante de Deus e diante dos homens, sobre aquilo que Deus quer que nós sejamos. E aí, a criança vai saber. Claro que eles vão dizer outras coisas e você pode auxiliar eles dizendo que está correto, falar um pouco sobre aquele tema que ele falou, porque a Bíblia ela fala sobre infinitas coisas e não caberia tudo aqui. Eu separei só algumas coisas chaves para falar com as crianças. E aí nós entramos na lição propriamente dita, que em várias passagens bíblicas, Deus compara a palavra do Senhor com uma lâmpada, com uma luz que nos guia. E também compara com a espada, que nos defende, que nos protege. A palavra de Deus é aquilo que nós precisamos saber para guiar a nossa vida, tanto no conhecimento quanto nas ações práticas. E aí, certo dia, Jesus estava falando com pessoas que o seguiam sobre a palavra, sobre como seria uma pessoa que é firmada na palavra de Deus. E aí ele estava falando com aquelas pessoas e contando. E aí ele falou uma parábola que dizia sobre uma pessoa, onde a pessoa deveria edificar a sua vida. E aí ele deu 2 exemplos. O primeiro exemplo que ele deu
foi o exemplo de uma pessoa que firmou a sua casa na rocha, que construiu a sua casa em cima de uma pedra. E aí ele fala que aquela pessoa, ela não tinha preocupações pela sua casa. Por quê? Porque a casa dela estava em cima da pedra. E por ela estar em cima da pedra, ela tinha firmeza, ela tinha força. Porque aquela pedra não iria se destruir, então aquela casa continuaria firme. E aí você pode balançar de um lado para o outro para mostrar à criança que aquela casa não cai. Por quê? Porque a rocha ela dá essa firmeza para a casa. E aí ele também falou sobre uma outra casa. Ele disse que uma pessoa, ela decidiu construir a sua casa na areia. E ela firmou lá a sua casa num pedaço de areia. E aí você pode falar um pouco sobre como funciona a areia. Pode pegar a areia para mostrar às crianças que ela não tem firmeza. Ela não se mantém no local. Se você coloca a areia e balança um pouco, aquela casa já cai, até a areia se mexe. Aquela casa não tinha firmeza nenhuma. Assim como é uma pessoa que não tem a sua vida edificada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus dá firmeza para as nossas vidas, dá segurança. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus sabe que as adversidades da vida não vão prevalecer contra ela. Por quê? Porque Deus ele é poderoso, é muito maior que todas as outras coisas. Já uma pessoa que tem a sua casa construída na areia, que não conhece a palavra do Senhor, que não busca pela palavra do Senhor, qualquer coisa já o desespera, porque ele não tem esse conhecimento sobre o poder de Deus, sobre a soberania de Deus. E aí, assim, eu finalizo a história. E aí você pode perguntar à criança que outros materiais ela acha que dá para construir uma casa em cima. E aí vão surgir vários exemplos. E aí você pergunta se realmente esse material ele é tão firme quanto a rocha, a casa realmente ficaria segura ali? Porque numa rocha podem vir tempestades, podem vir ventos, podem vir água. E aquela casa ela não se destrói. Assim como uma pessoa que conhece a palavra do Senhor. E aí você pode sugerir às crianças que cada vez elas busquem mais conhecer mais de Deus, conhecer mais da sua palavra. Existem maravilhosos exemplos na Bíblia que várias pessoas venceram coisas inimagináveis porque elas confiavam no Senhor e acreditavam nele. E aí, para nossa memorização, eu trouxe essa casa, onde a gente vai colocar os versículos. Para começar, você pode perguntar às crianças como elas acham que as casas são construídas. Que materiais são usados. Porque para representar o versículo, eu coloquei as palavras em tijolinhos. E aí, em algum momento, as crianças vão chegar à conclusão de que as casas são construídas com tijolos. E aí, a gente vai montando todos os tijolinhos na casa. Você pode espalhar o versículo, pedir para as crianças abrirem a Bíblia, procurar o versículo por lá e elas mesmas montarem de acordo com o que elas estão lendo. Em algumas situações pode ficar mais difícil ou mais fácil, dependendo da versão da Bíblia que a criança tem. E aí elas mesmas vão lendo o que tem na Bíblia delas e montando o quebra-cabeça para depois colarem os tijolinhos na casa, para construir a casa toda. E aí, a partir do momento que toda a casa está construída, você pode fazer a memorização com todos os alunos, pedindo para eles repetirem. E pode ir também tirando palavras enquanto eles repetem, para saber se eles realmente memorizaram. O versículo diz que quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é um homem sábio, que constrói sua casa na rocha. E se encontra em Mateus 7:24. Aí, a partir desse momento, as crianças já vão ter todo o entendimento desse versículo, porque elas já escutaram a história. E elas sabem que, a partir do momento que as pessoas seguem os ensinamentos do Senhor, que conhecem a palavra de Deus, elas se tornam cada vez mais firmes na palavra e mais difíceis de ser enganadas, porque elas são como uma casa firme que foi edificada sobre a rocha. Aí, para fazer uma dinâmica, eu trouxe alguns materiais, que a dinâmica você vai utilizar seus próprios alunos. Que é o seguinte, você vai separar seus alunos em duplas, e essas duplas, uma vai ficar presa e uma vai ficar solta. De que forma? Você pode pegar um lenço, uma fita, alguma coisa, algum material desse tipo, para prender as mãos dos seus alunos. Um aluno de cada dupla fica com as mãos presas e vendado. E o outro aluno que está solto tem que atravessar a sala para poder soltar aquele aluno.
que ficou preso. E aí, a partir do momento que todos estão soltos, eles voltam correndo para o final da sala para demonstrar que, através da palavra de Deus, nós somos libertos. O aluno que está totalmente solto, ele representa Cristo. E a sua palavra nos libertou para que a gente pudesse adorar Ele com liberdade. E a gente só consegue isso através da palavra. E aí você vai gastar algum tempo com os alunos ali naquela brincadeira e depois explica a finalidade de toda a dinâmica. E é isso. Assim eu finalizo a aula de hoje. Muito obrigada por terem assistido até o final. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem para que mais pessoas possam aprender sobre isso, para que eu possa ajudar mais pessoas. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição a responder nos comentários. Muito obrigada a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.